Bom, graças a Deus. Então, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 19, eu vou ler até o verso de número 10. Vamos dividir o capítulo, então, para exposição. Hoje, só até o verso de número 10. Apocalipse 19. Diz assim a bendita, suficiente, mais que suficiente, palavra do Deus vivo. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo, aleluia, a salvação e glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o nome dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se, adoraram a Deus, que se achava sentado no trono, ou que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Saiu uma voz do trono clamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos, e demo-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo, ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Graças a Deus. Olha, esse capítulo está sentado, quer dizer, tem suas bases no capítulo anterior, porque ele se trata de um louvor grandiosíssimo por causa da destruição da Babilônia. Vocês devem se lembrar que a Babilônia é a representação desse sistema diabólico chamado mundo, que nós devemos não amar, não ameis o mundo, né? Porque é o modus vivendi, a filosofia de vida diabólica, maligna, pecaminosa, anti-Deus, que o diabo mesmo, o Deus desse século, implementou. Ela está assentada sobre a besta, essa prostituta, mãe das prostitutas, porque ela é manipulada pelo diabo, a besta, no sistema que nós chamamos anticristão, anticristo, espírito anticristo, que domina os reis, as nações, e tudo que pode haver e envolve esse mundo em todas as áreas, literatura, música, cinema, televisão, entretenimento, até o futebol, que é tão, né, tão assim, inocente, mas que Satanás usa para tentar afastar os crentes ou diverti-los e fazê-los perder tempo, pelo menos no dia do Senhor, para com as coisas de Deus. Bom, então caiu a Babilônia, caiu a Babilônia. E isso representa uma vitória extraordinária para os santos, porque o sistema chamado mundo tem um objetivo, acabar com a igreja,
destruir a igreja, secularizar a igreja, mundanizar a igreja e fazer com que a sua obra seja cerceada, seu avanço. Tudo o diabo usa o mundo, a prostituta, além de perseguir violentamente, como nós já vimos, inclusive, com martírio, sangue, derramamento de sangue. Então, sua destruição é um motivo de glória, de júbilo, né, nos céus. Nós vamos ver esses motivos aqui nesse cântico, nesse coral extraordinário. Mas lembra o verso 20 do capítulo 18, já fazia uma exortação para que se exultasse. Veja o verso 20 do capítulo 18. Exultais sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Veja, exultais sobre ela. Isso já no capítulo 18. Então, agora, o capítulo 19 é exatamente a descrição deste júbilo, desta exultação. Não foi pequeno o triunfo dos céus. Nós vimos isso no verso 20, que era para isso mesmo, para exultar, pois diz, exulta sobre ela os céus, e vós, santos e apóstolos profetas, porque Deus vindicou a vossa causa contra ela. Então, o foco aqui neste capítulo 19 é o júbilo no céu pela destruição dos inimigos da igreja. E o acontecimento esperado, mais esperado para os santos, para os justos, para os crentes, para a noiva, que é as bodas do Cordeiro. Então, são dois motivos de grande exultação, de grande júbilo, que nós vamos ver aqui nesse capítulo 19. Eu escolhi um tema aqui para isso. Uma festa de júbilo incomparável. Uma festa de júbilo incomparável. E a primeira coisa que vamos ver é o que compõe a letra desse cântico, desta adoração. É interessante que a palavra aleluia é a primeira vez que aparece no Novo Testamento, é no Apocalipse. No Novo Testamento não aparece a palavra aleluia. Só no Apocalipse e aqui, nessa porção, né? Parece que foi reservado. E aleluia é uma palavra hebraica que significa aleluia. Alelu é louvado seja. E já é Yahweh, é Javé. Então, louvado seja Javé. É isso que significa aleluia. Então, esta é uma adoração a Javé, a Deus, porque seus planos, de fato, se cumprem e sua justiça não falha. E ele, então, é glorificado não só pela igreja, mas pelos anjos, né? Que os querubins, arcanjos, querubins, todas as miríades de anjos compõem esse coral, cantam juntamente com a igreja. A primeira coisa que aparece na letra é salvação. Veja, diz assim, a multidão canta, a numerosa multidão, dizendo aleluia, né? Louvado seja Javé, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Salvação, glória e poder pertencem ao nosso Deus. Olha, ao tempo todo, durante esse milênio, eu diria até das outras eras passadas, o mundo, com seu sistema diabólico nas mãos do diabo, vem desafiando a glória, o poder e a salvação de Deus, trazendo dúvida, dizendo que não, sugestão, por exemplo, de que a verdade ela não existe, tudo é variável, é constante. Filósofos apresentam outras propostas para você conhecer a verdade, viver bem, independente de Deus, sem precisar de Deus. A sabedoria humana é apresentada
como um grande trunfo para você viver independentemente de Deus, né? Então, não precisa de salvação. O mundo vem sempre tentando destruir isso e acabar com isso. Parece que agora, mais ainda, a gente vê essas coisas, principalmente no mundo pós-moderno, onde a verdade absoluta foi escrachada, acabada, né? Não existe verdade absoluta, né? Tudo é relativo, e é isso que vem na cabeça o tempo todo, em qualquer lugar. Até dentro da igreja tentaram absorver essas coisas, o secularismo entrando na igreja para relativizar, desculpe, as coisas de Deus, as coisas absolutas que nós temos, doutrinas, dogmas, acabar com isso. Então, o mundo vem fazendo isso. Agora, ela caiu, Deus julgou, né? E ela caiu, foi desfeita. Então, salvação, glória e poder pertence ao nosso Deus. Sempre pertenceu, mas agora é que, com a queda da Babilônia, a sua ruína e todas as suas propostas e soluções se tornaram em nada. O que vem à tona e aparece e deve ser louvado e adorado é que a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, está nas mãos dele. Você vê até dentro da teologia, do evangelho, né, existe a mão do mundo, do diabo, para dizer que a salvação é 50% de Deus, 50% dos homens. E que se os homens não tomarem a decisão que precisam, então não adianta nada o que Cristo fez, nem o que Deus quer, não adianta nada. Então, é o mundo e as suas imposições, mas caiu. Caiu. A salvação está agora notoriamente clara, glória e poder de Deus pertence a ele, acabou. A segunda coisa nessa letra é verdadeiros e justos são os seus juízos, verso 2. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Veja, a dúvida, a interrogação de que Deus realmente cumpre o que diz. Quer dizer, sua palavra é a verdade? Essa dúvida veio no coração do salmista lá no Salmo 73, porque os ímpios estão aí, matam, roubam, são nédios, gordos, alegres, prosperam e não são julgados. Mas e as promessas de Deus? E o que diz a palavra de Deus? Então, o mundo também desafia a veracidade da palavra de Deus. Incrível como o diabo tenta destruir a veracidade da palavra de Deus e colocar interrogações naquilo que Deus promete ou naquilo que a Bíblia diz que Deus faz. Então, ele vem com suas interrogações, né? E até dentro da igreja. Ora, é lamentável, mas o liberalismo teológico é uma forma do inferno criada lá no profundo inferno por Satanás para destabilizar a igreja, destruir a igreja. E foi isso que aconteceu nos Estados Unidos e tem acontecido aqui também. Igrejas que têm dado ouvidos à sugestão maligna do chamado liberalismo teológico, que coloca interrogações nas coisas principais da palavra de Deus, nascimento virginal do Senhor Jesus, sua encarnação, se realmente Jesus era homem, verdadeiro Deus,
seus milagres. Acham que os milagres foram acrescentados e inventados pela igreja depois. Isso realmente nunca aconteceu. Ressurreição, que é uma coisa assim, simbólica e não real. E isso minando a fé dos crentes e a certeza de que a palavra de Deus é verdade, de que aquilo que Deus fala verdadeiramente se cumpre. Mas agora caiu a Babilônia e a verdade de Deus. Então, é assim estabelecida, estampada, né? Verdadeiros e justos são os seus juízos, né? Falando da palavra de Deus, que ela se cumpre, o que Deus prometeu, fará. Deus não é um homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que ele prometeu é certo que fará. Então, agora está patente aquelas promessas do juízo justo de Deus, do castigo que ele haveria de impor, destruição dos homens maus e de todo esse sistema diabólico, aquilo que está prometido, por exemplo, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, de que isso tudo vai se desfazer, os elementos ardentes desfarão todas estas coisas, que esse mundo que agora existe, que tem sido usado pelo diabo, descaracterizado naquilo que Deus fez com tanto gosto e prazer na natureza, o diabo usa para toda sorte de pecado, de imundície e contra Deus, mas o Senhor promete e vai julgar. E agora julgou, caiu, e então verdadeiros e justos são os seus juízos. A sua palavra e promessas não falham. Ele cumpriu o que prometeu, julgou os inimigos da igreja, vingou o sangue do servo do Senhor. Lembra do capítulo 6, versículo 10, daquele clamor? É muito interessante, porque a base de tudo que acontece nesses julgamentos, juízos, tanto da prostituta, da Babilônia, né, a meretriz, como também do anticristo, falso profeta, tudo está baseado no clamor que está aqui no capítulo 6, versículo 10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Esse clamor aqui, né, foi ouvido. Veja, então, cada um deles foi dado uma vestidura branca e lhe disseram que repousasse ainda por um pouco, até que também completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos, igualmente como eles foram. Então, esse clamor aqui, e esse pedido que aguardassem, porque Deus iria ouvir, iria executar o seu juízo. Agora, então, está aqui respondido, né? Esse clamor maravilhoso, extraordinário de Deus. É interessante, no Salmo 79, nós já temos esse até quando, sabe? Isso já vinha lá no Salmo 79, veja no versículo 10. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Cheguem à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder. Aí, verso 12, retribui, Senhor. Agora, a gente está vendo que se cumpre, de fato, isso que foi clamado, ansiado, desejado, esperado. Aconteceu.
né? Aqui no Apocalipse 14, versículos 10 e 11, nós temos também isso prometido. 10 e 11 diz assim, no capítulo 14: também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Na presença do Cordeiro. Verso 11: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então, foi prometido, cumprido. Aqui a adoração, júbilo, canto nos céus, porque, de fato, a palavra de Deus é verdade e se cumpre na boca do Todo-Poderoso. Ainda na letra dessa adoração, desse cântico, existe a proclamação de que o inferno existe e é eterno. Veja o verso de número 3. Segunda vez disseram aleluia, a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Eu voltei aqui no capítulo 19, versículo 3. A sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Essa expressão, a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos, é a expressão de que o inferno arde e arderá eternamente no seu tormento. A característica, a natureza do inferno é arder eternamente. Essa figura da fumaça subindo é a figura do Gehenna. Gehenna é a palavra em grego, mas, na verdade, em grego é Hades, Gehenna, ela vem do aramaico, é uma palavra que fala do lixão lá de Jerusalém, que era chamado de Gehenna, porque queimava e a fumaça subia sempre, sempre, sempre de noite, porque tanto queimava, tanto lixo se colocava e tal, né? Então, essa foi a figura tomada. Mas a expressão é para dizer que o inferno é eterno no seu tormento. E assim que é. Olha, eu tenho me angustiado ao meditar sobre o inferno. Eu digo que eu nunca tive assim desejo de pensar muito no inferno. A gente quer pensar no céu, no inferno, mas nós temos que meditar em toda a palavra de Deus. E se existe o inferno, Deus criou o inferno. A Bíblia diz que Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos, mas que para lá irão todos os que recusaram o evangelho, todos aqueles que, obstinados, impenitentes, não creram, né? E todos, até os que nunca ouviram do evangelho, mas que pecaram contra Deus em Adão, eles estão indo para lá, para esse lugar. Não há outra saída, não existe terceiro nível, é inferno. E então, é um lugar de tormentos. Jesus foi quem mais falou a respeito desse lugar. Ele disse que as pessoas são lançadas nas trevas, manietadas, pés e mãos, lançadas nesse lugar onde há choro, ranger de dentes, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então, é um lugar que existe. A gente não pensa, mas almas estão agora, nesse mesmo momento, e estarão pela eternidade sofrendo nesse lugar onde a fumaça não acaba pelos séculos dos séculos. Então, esse aspecto da eternidade do inferno não tem alívio.
um segundo, um minuto sequer, né? É a angústia, é a dor, é o tormento, é o remorso, é ira, é tudo que é de pior e ruim, e que pode angustiar e atormentar, não tem nenhuma expectativa de alívio. Jamais. Jamais. Em toda a eternidade. Olha, é alguma coisa que, se você pensar, você vai ficar realmente angustiado. Às vezes a gente até conta piada no inferno, brinca ou tal. É que, no fundo, nós não acreditamos. Nós não acreditamos. Mas o inferno é real. Nós vivemos chorar, derramar lágrimas e pensar que milhares já partiram e não tem mais saída. Vão receber seus corpos para serem lançados no lago com água, no lago com fogo, e o sofrimento só vai aumentar, porque se sofreram na alma com suas memórias remotas, agora vão sofrer no corpo, fizeram contra Deus nesse lago que arde com fogo e enxofre eternamente, e a fumaça não se apaga pelos séculos dos séculos. Mas veja, interessante que isso é motivo de louvor. Você certamente já ouviu falar de alguém pregando e falando da miséria do inferno, e alguém lá gritou, aleluia, na igreja pentecostal, né? Aleluia! Aí que ele disse assim, aleluia não, misericórdia. Já ouviu isso? Eu achava bonito, mas aqui está dizendo, não, é aleluia mesmo. Aleluia, que significa louvado seja Javé pela sua justiça, sendo agora cumprida conforme ele prometeu. A fumaça sobe pelo século dos séculos. Aleluia! Jeová seja louvado pela sua justiça. Glorificado. Deus é glorificado no seu juízo, na sua justiça. Até no inferno, Deus é glorificado, porque ali é manifesta sua justiça, que a sua palavra não falha. Sou estranho para a gente, não é? Mas é verdade. É isso mesmo. E Deus é justo. Deus é justo. Ele não tem prazer na morte do ímpio. E tudo não foi feito para que o homem pudesse ouvir o Evangelho, se arrepender. Mas Deus sabe que há aqueles impenitentes que não querem saber do Evangelho. Então, Deus já tem um lugar preparado para eles, por causa da sua justiça. Agora temos o segundo motivo de júbilo, não tem mais um ainda. O Senhor está no trono. Veja verso 6. Verso 6, eu estava já passando. Então, ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória. Mas antes, veja, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Olha, o Apocalipse é o livro do trono. Nós temos pelo menos 12 vezes aqui a palavra trono no Apocalipse. É para mostrar que as coisas não estão à deriva, como algumas pessoas pensam. Deus está no trono. Cristo está no trono, assentado à direita de Deus Pai. Reina soberanamente. Rege, governa as nações. E mesmo Satanás realizando o seu circo, né, e essa obra deletéria e mortífera, isso está no controle absoluto da soberania de Deus, né? E agora nós vemos que há esta adoração porque o trono prevalece.
realizando o juízo, então, mostra de fato que ele reina. Houve uma disputa, nós vamos ainda mais para frente ver o anticristo personalizado, né, personificado, juntando os reis, as nações para uma peleja contra os céus, contra Deus, né? E, na arrogância do inferno mesmo. Parece que o diabo acredita que pode destronar Deus. Ou, pelo menos, se não acredita, ele faz as pessoas acreditarem que pode destronar Deus. Mas o que acontece? São mortos. O anticristo é morto pelo sopro da boca do Senhor Jesus, né? E as hostes de Deus simplesmente dizimam este exército que se formou contra Deus, e os tronos que se levantaram contra Deus todos são destruídos. E então o louvor é: reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, a gente está aqui assistindo isso, ouvindo da palavra de Deus pela fé, não é? Nós não vemos, mas cremos. A Bíblia diz que Deus está sentado num alto e sublime trono, né? Que governa e reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. Rege a história, governa tudo. O próprio diabo está preso e tem que fazer a vontade de Deus para que os seus desígnios de Deus se cumpram. O diabo é um instrumento de Deus. E então, ele está agindo aí. Nos últimos dias será solto por um pouco de tempo, e então vai fazer uma arruaça maior, mas nada fora do controle. Deus está no trono. E no final, então, o trono vai exercer o seu juízo, a sua força, a destruição completa de todos estes inimigos de Deus. E é aí motivo de adoração. O que nós estamos crendo pela fé, vamos então participar, cantar aleluia, porque vamos ver o resultado com os nossos próprios olhos de que, de fato, Deus está no trono. Agora sim, o segundo motivo desse júbilo é o casamento, a festa de casamento. Então, diz aqui o texto: alegremos-nos, exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, verso 7, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, que o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Olha, desde o Velho Testamento que a ideia de casamento já é lançada, né? Javé se apresenta como o marido de Israel, né? Eu sou o vosso marido, diz o Senhor para Israel. Então, nós temos a ideia desse casamento já no Antigo Testamento. Quem lê Cantares, então vê que ali há um anúncio desse casamento celestial do noivo, que é Cristo, com a igreja. Tem gente que não acredita, acha que Cantares ou Cântico dos Cânticos é um modelo de casamento, como deve ser o casamento. Mas os puritanos, em grande parte, ou bem grande parte mesmo dos mais piedosos, acreditam claramente que se trata de uma alegoria autorizada de Javé com Israel, como um marido que ama a sua noiva, e a noiva amando Javé, a igreja já no Antigo Testamento, com esta esperança e alimentando esta esperança de se unir a este Deus amado. E no Novo Testamento nós temos a confirmação
de que é isso mesmo, esta alegoria é assim, por exemplo, em Efésios, né? Sempre que vai haver um casamento, os pastores lançam mão desse texto, porque o apóstolo Paulo vai falar a respeito desse mistério que ele chama, né? Que é a figura do casamento como algo que espelha Cristo e a igreja. No capítulo de número 4, começando no verso de número 20, aliás, 5, 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aí lá no verso de número 32, ele diz, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, está aqui um respaldo neotestamentário de que esta ideia do casamento de Deus com Israel, de Cristo com a igreja, né, que é o mesmo Deus, é preservada e ratificada aqui por essa alegoria, por este pensamento, esta figura apresentada como mistério pelo apóstolo Paulo, falando de Cristo como um noivo, o marido, que amou a sua noiva, amou a sua mulher e se entregou a si mesmo por ela. E que trabalha santificando, preparando-a para este momento precioso, quando haverá esse grande casamento. Mas nós não temos somente este texto, nós temos outros textos que mostram isso. Você certamente já ouviu falar do concerto eterno, ou de redenção, que foi feito na eternidade, antes que houvesse mundo qualquer coisa. Como Deus quis criar todas as coisas para o Filho, por meio dele, para a glória dele e para a exaltação do seu Filho, para que ele tivesse a primazia, como diz Colossenses, toda a criação, como Senhor dela, Criador, e também que ele escolheu dos homens que iria criar um povo para ser do Filho, para entregar para ele, como noiva, e que ele deveria resgatar porque haveriam de cair, mas que seria o redentor deles, realizando uma obra extraordinária e maravilhosa, obedecendo, cumprindo o primeiro pacto que foi, infelizmente, quebrado por Adão, nosso pai, né? Mas vem o último Adão, ou o segundo ou último Adão, que é Cristo, que pela sua noiva cumpre esse pacto, obedece, se submete, subjuga a lei, cumpre perfeitamente por ela e vai à cruz por ela. Ele a substitui na cruz, ele substitui a sua noiva. Veja, o texto de Efésios diz claramente isso assim, isso dizendo assim, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esta é uma doutrina que muita gente não gosta, mas que trata da expiação particular, definida ou limitada. A expiação foi feita pela igreja,
pela noiva, pelas ovelhas, ninguém mais nem menos. Então, o pessoal fica meio assim, mas essa é uma doutrina bíblica. São muitos os versos que mostram isso. E o próprio Senhor Jesus mostra claramente isso, que ele veio pela igreja. Ele disse, eu não rogo pelo mundo, mas pelo que são teus, porque o Senhor me deu. Por estes, você pode ver isso em João capítulo 17, versículo 9. Não rogo pelo mundo, não oro pelo mundo. Eu não tenho nada a ver com aqueles que não foram escolhidos, eleitos, e que não são teus e nem meus. Mas por aqueles que tu me deste, porque são teus. A minha igreja, a minha noiva. Então, veja, nós podemos ver outros textos aqui, preciosos, que vão nos ajudar a compreender esta verdade. João, capítulo 3, versículo de número 29, por exemplo. Veja, o João Batista tinha esta compreensão, e quando ele apresenta Jesus, ele diz isso. Pois todo aquele... João 3, versículo 29. 29, já estou lendo outro aqui. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Veja, ele diz, eu sou amigo do noivo. Eu sou amigo. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo está presente, ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Essa alegria se cumpriu, eu ouvi a voz do noivo. Eu sou só amigo do noivo. Eu preguei na formatura de Samuel, meu filho, lá em Teresina, e tive esse privilégio. Estavam lá os formandos todos. Eu disse, vocês são amigos do noivo. E vocês vão agora para cuidar da igreja, vocês vão, em nome do noivo, na autoridade que ele dá, cuidar dela, alimentá-la e protegê-la de lobos e de tudo e qualquer doutrina maçã que está tentando. Vocês são amigos do noivo, vocês vão batalhar, proteger a noiva e cuidar dela. E além de em nome dele, com a água da palavra, lavar, tirar toda a ruga, passar o cosmético santo e glorioso de Deus, que é a palavra, que tira a ruga, que aperfeiçoa a noiva e a faz bela, né? E no poder do Espírito Santo, que é quem ornamenta com os dons preciosos a noiva, né? E assim, então, nós vemos que a palavra de Deus aponta exatamente para isso. Mas nós vamos ter outros textos que eu vou mostrar. Antes, eu preciso mostrar como é a estrutura, como acontecia o casamento na cultura hebraica. Porque tem tudo a ver aqui, sabe? Olha, era composto de 4 partes. Primeira parte era um compromisso assinado, que corresponde ao noivado nosso hoje, mas o noivado nosso hoje, a pessoa termina no dia seguinte, uma semana depois, não tem, né? Bota aliança na mão direita, mas isso não quer dizer nada, né? Mas na época, como era a cultura hebraica, o compromisso do noivado era como se fosse um casamento, legalmente falando, assinado, e que só podia ser desfeito por divórcio. Foi esse o caso de José e Maria, né? Ele assinou um compromisso, era casado, mas não tinha possuído ainda sexualmente. O casamento não havia se efetivado nas bases do relacionamento sexual, mas era casado. Então, é o compromisso.
A segunda parte é um intervalo de preparo. Então, assinado esse documento, então eles iriam se preparar. A noiva, claro, seu enxoval e tudo que fosse que iria necessitar, não é? E o marido iria trabalhar, o marido, o noivo casado, ia trabalhar para pagar o dote. Lembra de Jacó? Jacó chegou lá sem dote nenhum, e ele quis se casar com Raquel. Então, sem dote, você vai trabalhar 7 anos, trabalhando lá, para esse vai ser o dote. Seu trabalho, tudo que você produzir vai ser para o pai da noiva, é o dote. Então, veja que coisa maravilhosa. Cristo pagou o nosso dote. Seu trabalho foi duríssimo. Toda a sua vida de sofrimento, humilhação, não é? Ele se humilhou, ele desceu, esse achado figura humana na forma de servo, é chamado servo sofredor, forma mais humilde. Ele, de fato, sofreu por nós, pela sua noiva. O que sofreu, não tinha um dedo na cabeça, obedeceu, cumpriu a justiça necessária em favor da sua noiva. E ainda foi à cruz por ela, carregando sobre si a sua culpa, seu pecado. Ele pagou o dote, como ninguém pagou, de amor pela sua noiva, ao extremo. Jacó trabalhou 7 anos e diz que ele está disposto a trabalhar mais 7 pelo muito amor com que a amava. Não é? Isso diz isso. Mas olha, Cristo não foi 7 anos e mais 7. Ele levou a nossa eternidade no inferno. Isso pouca gente fala. Por uma compreensão errada do credo apostólico, que diz que ele desceu ao Hades, isso significa, para o entendimento das pessoas, é que depois que ele morreu, ele em espírito foi lá no inferno para tirar a chave da mão do diabo. Já ouviu isso, essa história? Pois não, isso não se confirma pela palavra de Deus. Não, isso não tem na palavra de Deus. Ele desceu ao Hades, sabe onde e quando? Na cruz. Na cruz. Ele carregou o nosso inferno, ele sofreu o nosso inferno. É dito que pelo menos 3 horas ele ficou na cruz, recebendo os nossos pecados. Isto é o que nós podemos contar no nosso tempo humano, mas nos olhos divinos foi uma eternidade no inferno que ele sofreu por nós. Eu me comovi quando li um puritano dizendo daquela expressão, tenho sede do Senhor Jesus. E que as pessoas falam, é porque ele havia perdido muito sangue, se desidratou e deu sede. Ora, o puritano diz, essa sede é a sede do inferno, a mesma sede que o rico sentiu e desejou que Lázaro viesse com o dedo molhado para colocar a sua língua, por causa do tormento dessa sede. Cristo sentiu, tenho sede, a sede do meu inferno, do seu, a sua sede, a minha sede no inferno. Ele experimentou. Então, ele pagou o dote. Terceiro, aí vem a procissão. É a procissão do noivo com os amigos até a casa da noiva. Pega a noiva e a leva para a sua casa, onde a festa acontece. Às vezes, na casa do pai da noiva. Mas, para nosso entendimento, é melhor isso. Ele pega a noiva
e leva para sua casa, porque é isso que Cristo exatamente vai fazer. Ele vem nas nuvens com seu séquito noivo glorioso, naquele dia marcado, vem para buscar a sua noiva e a recebe e leva para a sua casa. E lá acontecem as bodas, a festa, as bodas do Cordeiro. E, então, nós temos compromisso, o intervalo, a procissão e o noivo leva para a casa e acontece a festa das bodas. Então, você veja que é exatamente isso que vai acontecer. Mas há uma coisa que há uma expressão assim bem particular com relação ao vestido da noiva. Você sabe que toda noiva tem esta preocupação com o vestido, não é? É um vestido branco, véu e grinalda, o mais caro possível, não é? Belo, porque ela será o centro das atenções, não é? Então tem que ser belo esse vestido, e as pessoas investem, né, para que possam ter esse vestido. Alguns mais ricos têm figurinos famosos para projetar, né, esse vestido. Mas veja, aqui está dizendo que o vestido lhe foi dado. Veja o verso de número 8. Foi dado a ela vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Bem, não há nenhum problema de que sejam os atos de justiça dos santos, porque nós sabemos que até esses atos de justiça são dons graciosos de Deus, é que é Ele quem nos concede fazer, não é? Esses atos. Mas o texto está falando da justificação e da santificação. Esses são, na verdade, o que compõe a glória desse vestido. Né? A justificação é aquela roupa finíssima, puríssima, linho fino, justo, santo de Cristo sobre nós. A santificação de Cristo, porque nós não estamos aqui buscando a santificação cuja fonte vem de Cristo e é imperfeita, mas vamos ter a justificação absolutamente perfeita de Cristo. Então, esse vestido é um vestido glorioso, e diz assim, resplandecente. Então, atenção neste, foi-lhe dado vestir. Então, é uma graça, vem de Deus, não somos nós que produzimos a beleza desse vestido. De forma alguma, é nos dado graciosamente, por meio de Cristo, para nós, esta bênção. E mesmo os atos que realizamos, boas obras, que de fato irão compor a beleza, pérolas, joias, que vão compor a excelência deste vestido, a sua resplandecência, também é Deus. Se a gente pegar em Efésios, voltando no capítulo 2 lá de Efésios, lembra no verso, especialmente verso 10, veja o que fala com relação às obras. Nós não temos aqui que ficar preocupados com isso, porque a palavra de Deus ela é muito clara. Vou começar no verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, são boas obras, atos de justiça que realizamos por Deus. É Ele quem prepara e concede que andemos nelas e a produzamos. Então, vem do Senhor, não há problema. E isso, então, compõe esse vestido tão maravilhoso. É interessante que Isaías, no capítulo 61, fala do desejo desse vestido. Isaías 61, verso 10. Veja, vem lá do Antigo Testamento esse desejo
Verso 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Então, o texto está bem claro aqui, né? Isaías 61, verso 10, que é isso uma obra gloriosa do Senhor. Agora quero terminar. É a última coisa que vou tratar nesse capítulo 19 aqui, e que eu acho da maior importância. Veja, uma festa que você não pode faltar. Não pode deixar de atender ao convite. Porque uma coisa importante que é preciso ser dito. Nessa festa, a noiva e os convivas são a mesma coisa. Os convivas, os convidados, se tornam noivas, são noiva, né? Então, quando você ouvir dos convidados para a festa, os convidados se tornam noiva na festa. É importante eu dizer isso, porque eu vou falar agora sobre os convidados e sobre esse convite para participar da festa. Veja o que diz aqui a palavra do Senhor. Então me falou o anjo, é o verso de número 9. Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Quem são esses convidados? A noiva, é a própria noiva. É a noiva. Bem-aventurado quem é convidado para participar das bodas, porque é a noiva participando. Mas eu queria falar a respeito da evangelização. Porque, veja, aqui está dizendo bem-aventurados aqueles que são chamados. Todos são chamados. É o ide. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando pregamos o evangelho, nós estamos chamando homens e mulheres, jovens, crianças, para que venham para participar destas bodas, desta festa. Não é? E é isso exatamente que nós encontramos, por exemplo, aqui em Mateus, no capítulo 22, Jesus conta uma parábola das bodas. Ele está se referindo a isso. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, outro, agarrando os seus servos, mataram e maltrataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronto a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quantos encontrardes. E saindo os servos pelas estradas, reuniram todos que se encontraram, maus e bons, do banquete, e ficou repleta a casa de convidados. Então, nós temos que pregar. As reações vão ser diversas. Há aqueles que vão dizer: não quero, não. Estão preocupados com outra coisa, com o seu campo. Só, olha, eu tenho uma junta de bois que eu comprei, vou experimentar para ver. Só, não posso não, estou ocupado porque me casei.
não vou poder. Quer dizer, dando desculpas. Existe isso mesmo. Nós todos que pregamos o Evangelho estamos acostumados e sabemos disso. Mas o Senhor insiste, vá aos becos e valados, e pregue, fale, convidem para as bodas. Já tem o bezerro cevado, já tudo preparado. E eles foram, e pregaram, e vieram, e muitos vieram. Muitos dos becos e valados. Eu gosto de becos e valados, gosto dessa expressão. O mais vil pecador, nos becos e valados, né, desse mundo. Aqueles que a gente é engraçado, né? A gente pensa assim, esse aí vai dar um bem, esse cara. E é o que a gente acha que não é, é o que é. É o do beco e valado, é que é. Né? O outro que tem aquela... Tá, nada. Mas nós temos que pregar. E as desculpas estão aí. E a gente tem que sempre perguntar, meu Deus, que desculpa você vai dar? Porque a pregação do Evangelho tem sido feita. O tempo para aceitar é limitado. No capítulo 25 de Mateus, no verso de número 10, nós lemos assim, que aquelas 10 virgens, lembra? 5 eram prudentes, 5, elas estavam esperando a procissão do noivo passar com a noiva para entrar na sua casa. Então, elas estavam ali na porta, dormiram e tal. Só que 5 eram prudentes, trouxeram azeite para, na hora que chegar, repor o azeite e poder entrar com o noivo. E a noiva e pronto, e irem para as bodas. Mas as 5 nécias, as 5 imprudentes, não tinham azeite. Tá de vocês, empresta um pouco. Não vai faltar para nós. Não. Vamos comprar. E elas saíram para comprar. O noivo chegou, noivo, e eles entraram, a porta se fechou, elas voltaram, batendo, Senhor, Senhor. E eles ouviram aquela voz, não vos conheço. Então, o tempo é um tempo, a porta vai se fechar. Isso está avisado no Evangelho. É agora. É hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. O chamado para as bodas, que é a pregação do Evangelho, é limitado. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais. E tem também buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Há um tempo limitado. Mas existem aqueles que estão enganados, que estão dentro da igreja e pensam que estão prontos e preparados. E não estão. Pessoas que nunca nasceram de novo. E vão ter um grande susto naquele dia, quando estiver lá para entrar nas bodas. Veja o 22:10 de Mateus, diz assim: entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, quer dizer que tem gente que pensa que foi chamado, que tem direito de entrar nas bodas e não tem. Essas vestes nupciais são as vestes do novo nascimento. Novo nascimento. Quando a pessoa chega em casa como um filho pródigo, e o pai diz, troca essa roupa velha, imunda, veste uma nova roupa. Então, esse é novo nascimento. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé.
Se Cristo de fato habita em vós, se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios, capítulo 12, último versículo. Aliás, versículo 5. É sério. E eu quero, então, terminar com as 3 perguntinhas dos puritanos. Primeira, nessa hora, nessa hora, estará você cantando no grande coral ou ficou para trás lamentando o paraíso que foi destruído? A ruína da grande cidade, Babilônia. Vou repetir, nessa hora, estará você cantando no grande coral ou ficou para trás lamentando o paraíso que foi destruído? Segunda, vai aceitar o convite ou vai ainda olhar algum campo? Vai aceitar o convite para as bodas ou vai dar uma olhada na junta de bois ainda? Terceiro, está com a lâmpada cheia de azeite ou vai deixar para comprar na última hora? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Vamos orar. Senhor, tua palavra é a verdade. E nós te damos graças porque todas essas coisas irão se cumprir. Tua palavra não falha. A grande meretriz será julgada. A grande cidade chamada Babilônia, mãe das prostituições, vai ruir. Não vai sobrar nada desse mundo tão enganador, sedutor, enganador, mas que não vai prevalecer. A sentença do Senhor já está posta. É mais um pouco de tempo e ela não existirá mais. Oh, Deus! Tristeza para aqueles que têm o coração nela, que estão, assim, afeiçoados a ela. E que deixam as coisas do Senhor para segundo plano. Tem compaixão. Senhor, nós cremos que haverá este grande casamento, esta festa, estas bodas do Cordeiro, que ansiamos tanto. E oramos para que o Senhor nos ajude, a fim de que sejamos dignos de estar nesta festa. De fato, lavados no sangue do Cordeiro, investidos com a sua justiça e santidade que o Senhor nos dá. Possamos nos guardar e sujar nossos vestidos na lama desse mundo, Senhor. Tem misericórdia e concede-nos a graça de perseverarmos até o fim. E, ó Deus, abençoa a pregação do Evangelho, o convite que está sendo feito para as bodas. Meu Deus, que o teu Espírito fale aos corações, mesmo nos que estão nos becos e valados, mas que são teus, que eles ouçam, venham, e sejam preparados para a grande festa, quando estaremos com Cristo para sempre. Louvado seja o teu nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.